criminoso, ele gosta de facilidade. Então, ele vai tentar atuar aonde é mais fácil. Então, se ele sabe que aquela rodovia é monitorada, se ele sabe que a polícia tem ferramentas que vão identificar ele com mais facilidade, ele migra. E a gente vê isso daí. E é extremamente importante que as forças policiais adotem essas tecnologias, porque a gente tem problemas severos ainda acontecendo. Eu tenho um amigo que fala que o crime anda sobre rodas. Então, a gente precisa identificar os criminosos e as ferramentas que eles utilizam. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas parte significativa dos veículos roubados não são roubados ou furtados com o intuito de utilizar, de se apropriar do valor daquele automóvel, daquela motocicleta. O foco é utilizar aquele veículo para a prática de um outro crime. Então, o cara vai, rouba o veículo e vai fazer um assalto a banco. Ele rouba um veículo e vai cometer um crime de sequestro. Depois de utilizado, eles tacam fogo naquele veículo, por exemplo. É muito comum. E o que a gente tem que fazer? Ter uma metodologia de pronta resposta para essas situações. Então, se eu identifico quem que é o veículo, identifico a placa dele, coloco num sistema de alerta e imediatamente após o roubo eu já recebo um alerta e aí as chances de eu estar vendo aquele veículo antes do cara ter tido a condição de trocar a placa, a chance de eu reaver aquele veículo, devolver para o dono e evitar que um novo crime aconteça é enorme. E isso acontece tanto nas áreas urbanas quanto nas rodoviárias. Então, você vê, a gente tem uma tecnologia, que é o reconhecimento de placas, se prestando a diversas funções que vão prover uma segurança ainda maior para o cidadão. E o pessoal estava me falando que tem umas câmeras que elas conseguem saber quanto que pesa o veículo para saber se aquela carga, estou falando de cargas, tá, pessoal? Se aquela carga que está declarada ali realmente é aquilo, é mais, não é? Me contaram que teve uma situação dessa entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Hoje existem tecnologias aí que têm inovado e realmente a gente não vai ter uma precisão de uma balança rodoviária, mas vai dar uma estimativa, né? Mas é a câmera, Fábio, ou é essa parte magnética que vai embaixo que consegue... Hoje a gente tem as duas situações. Por exemplo, existem sistemas chamados de sistemas de pesagem em movimento. São sensores colocados sobre o pavimento que você consegue pegar com uma precisão bastante elevada, eu diria que muito próximo de 99%, o real peso de um veículo, inclusive o peso por eixo, né? Eles queriam identificar, por exemplo, aquele caminhão que anda com o eixo suspenso só para passar no pedágio e depois põe para rodar, né? Para não pagar por esse eixo. E aí veio-se para análise de imagem, opa, será que eu não consigo fazer uma estimativa de peso por análise de imagem? E isso não só para o uso relacionado a veículos. Para o agro, por exemplo, eles querem estimar o peso de um boi, por exemplo, que está lá num processo de engorda, de um frango, para ver quanto que ele está ganhando de peso ao dia. Então, e a câmera faz isso? Hoje já tem coisas bastante avançadas nesse sentido. Incrível, né, gente? As câmeras de segurança dominando o mundo. Fábio, temos mais alguma coisa para falar sobre os nossas câmeras de movimento? Que eu acho que é importante que o pessoal quer saber o que ele faz. Vai pegar a estrada, entra na internet, né? Vê planejamento. Concessionárias, como tu falou no começo, o Fábio falou planejamento. A maioria das concessionárias tem hoje câmeras, né? Tem. Então, eu diria o seguinte... Dá umas dicas para o pessoal de casa. A gente falou de segurança aqui, relacionada a rodovias, em diversos aspectos. Planejamento, infraestrutura provida por quem administra as rodovias, né? Soluções tecnológicas aí de reconhecimento de placas, de detecção automática de incidentes, uma situação de fogo no bordo da rodovia que pode levar fumaça para a rodovia, ter aqueles engavetamentos enormes, a câmera lá na praça de pedágio, fazendo a liberação da cancela para que o veículo não fique em risco. Mas a gente olhou só do veículo para fora. Mas hoje a gente também tem tecnologia para colocar dentro do veículo e olhar o comportamento do motorista também.
Que essa é uma fonte de insegurança bastante grande no ambiente de rodovias. Então hoje, quando você compra um veículo aí na categoria de 120, 150 mil reais, ele já traz consigo embarcado várias tecnologias que identificam o comportamento do motorista, uma eventual situação de sonolência, e fala, opa... O pessoal tá dormindo assim, a câmera filma e... E às vezes não só por análise de imagem, o próprio comportamento de acelerar e desacelerar, a forma como está, a velocidade média que você estava imprimindo e que já não consegue imprimir quando você está numa situação de sonolência. Mas aí você fala, pô, Fábio, mas eu não tenho um carro de 150 mil reais. O meu carro é um carro popular. E o que eu posso fazer? Hoje existem câmeras com valores bastante acessíveis que você instala no seu para-brisa, que elas vão olhar para fora do veículo, para ver se você não está saindo da faixa, se não tem um veículo parado à frente, numa eventual situação de colisão, e ela gera um alerta. Nos veículos mais caros, ele chega inclusive a frear para você. Nessas câmeras adicionadas, você vai ter uma situação de gerar um alerta sonoro, e aí você, opa, você estava desatento, você estava olhando no celular, e aí essa situação de desatenção vai ser captada pela câmera, e você vai poder evitar que ocorra uma colisão, por exemplo, com um veículo que parou porque o trânsito parou à frente. Você tem a possibilidade de colocar uma segunda câmera olhando para o motorista, e aí você vai detectar comportamentos inseguros, sonolência, uso de celular, cigarro, falta de cinto. E aí você vai falar assim, mas eu sou motorista, eu sei que eu não estou adotando um comportamento seguro, que eu não estou com o cinto de segurança. Mas às vezes você é um motorista de uma frota de caminhões. Você está assumindo esse risco. Será que a transportadora na qual você trabalha sabe que você adota esse comportamento? Então hoje, transportadoras, empresas de ônibus e vários outros grandes conglomerados de empresas que usam os veículos de forma muito ampla, têm introduzido essas câmeras embarcadas em veículo, tanto para segurança do próprio motorista, quanto para segurança própria, né? O patrimônio dela está ali e vidas que estão nas rodovias também estão em jogo. Então eles equipam esses veículos com essas câmeras, tem linhas aí a partir de R$2.000, que além de fazer isso que eu falei, essas questões de segurança, tem recurso de rastreamento. Então, elas servem como um rastreador e ainda mandam a informação de vídeo. Então, tem muita coisa. Que seriam as câmeras veiculares, né? Exatamente. A linha de câmeras veiculares, Hikvision aí, tem produtos de ponta com preços muito interessantes. Então, quer dizer, se eu tenho um motorista, também tenho uma filha, tenho um motorista particular, eu posso colocar essa câmera dentro do carro para ver se o motorista está levando ela, está fazendo tudo certinho. Exatamente. Motorista de ônibus, a gente pode colocar dentro de um ônibus para saber se... O comportamento dele, se ele não está apresentando sinais de fadiga, porque às vezes sinais de fadiga também são muito similares a um estado de embriaguez, às vezes. Uhum. E como a companhia, a empresa gestora dos ônibus sabe disso. Então ela precisa de elementos que, de alguma forma, até quando ela vai abordar esse colaborador, olha, eu vi que o senhor tem usado o celular. Não tem. Não, eu tenho evidências de imagem. Eu recebo os alertas em tempo real. O meu centro de controle de uma empresa de ônibus ou de uma transportadora pode estar recebendo esse alerta em tempo real e acionar o cara antes que um problema maior aconteça. Eu acho que antigamente a gente tinha o vídeo monitoramento clássico servindo apenas para uma questão investigativa. Hoje, você utiliza essa ferramenta como metodologia de prevenção de problemas, Evitar essas situações aí que podem incorrer em problemas mais sérios para todo mundo. Fábio, muito obrigado por essa aula de tecnologia em rodovias. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, deixar teu contato, falar alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite. Eu acho que é importante a gente estar divulgando o que existe de fato, de tecnologia, o que é mito. Porque as pessoas muitas vezes nem sabem que aquilo ali está ao alcance delas por um preço tão
né? Exatamente. Bacana. E esse espaço aqui é muito importante para a gente popularizar, levar informação a quem está para além das fronteiras do setor de segurança, para a população em geral, para a nossa audiência que está aí. Então, se tiverem perguntas, deixem nos comentários que eu vou responder para vocês. Vou deixar aqui nos comentários também os meus contatos, então, que tiverem de dúvidas, sugestões, né, fiquem à vontade para nos contactar, que a gente vai estar falando com vocês aí e esclarecendo pontos que talvez a gente não teve oportunidade ou não lembrou de abordar aqui nessa conversa de hoje. Fábio, muito obrigada. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, hoje falando sobre a insegurança nas rodovias, com o nosso querido Fábio aqui, que falou muito sobre tudo. Muito obrigado. E não esqueçam de curtir o nosso programa, se inscrever, apertar o sininho para receber o aviso dos próximos programas, né? E mandem os seus comentários, as suas dúvidas, o Fábio vai ter o prazer de responder. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Até, pessoal. Isso é tecnologia para a vida. Isso é tecnologia para a vida.